começo então com o deputado Jordi. O senhor quer uma subcomissão permanente para acompanhar os assassinatos no norte do país, principalmente no campo. O que vem acontecendo nessa região, já que a gente viu pelas estatísticas que eu apresentei aqui no início do programa que a situação não melhorou. Depois de Eldorado dos Carajás, que a gente achava que já era o cúmulo, a situação piorou, a violência no campo aumentou nessa região. A comissão já foi criada, nós estamos inclusive viajando ao Pará no sentido de ter encontros com as autoridades, no sentido de acompanhar as investigações. E também vamos fazer uma audiência lá em Nova Ipixuna, que, aliás, está com uma movimentação grande lá nos últimos dias. Agora, tem dois aspectos que precisam ser analisados nisso. Primeiro é a questão da impunidade. Quer dizer, os levantamentos da CPT e outras entidades, a Sociedade de Direitos Humanos, Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra, nos dá um dado de que de 85 a 2010, em 25 anos, nós tivemos 1.186 assassinatos. Desses, 91 foram apurados, foram a julgamentos, e 28 condenados. Isso dá uma média de 2,3 condenados, e eu não estou falando de mandantes, eu estou falando de condenados, na maioria pistoleiros, aqueles que executam e não aqueles que arquitetam a morte, o assassinato dessas lideranças. Um outro dado que revela essa impunidade. A maioria dos casos anuncia a própria morte. Não é? O advogado Gabriel Pimenta, em Marabá, anunciou uma semana antes no sindicato, numa assembleia de sindicatos, que estava ameaçado, foi assassinado depois. O deputado João Carlos Batista, no exercício da sua condição de deputado estadual, foi na tribuna da Assembleia Legislativa dizer que estava sendo ameaçado de morte, foi assassinado. O deputado Paulo Fonteles foi da tribuna da Assembleia Legislativa dizer que estava sendo ameaçado de morte, foi assassinado. Agora, os últimos assassinatos, a irmã Dorothy também. Então, é muito recorrente este anúncio da morte anunciada. E agora tem um agravante. Além da morte anunciada, as pessoas são assassinadas, isso toma a comoção nacional e até internacional, e em menos de 48 horas os assassinos voltam para assassinar uma testemunha, ainda neste clima de comoção. Quer dizer, a certeza de que nada acontece. Então, este é o primeiro aspecto que nós precisamos, evidentemente, superar. Se a sociedade, o pacto social, não traduzir de que matar as pessoas, perseguir aqueles trabalhadores, lideranças sindicais, religiosas, aqueles que lutam por direitos, não vão ser penalizados, é a mesma coisa que o Estado está dizendo, pratiquem o crime que nada acontece. Eu abro uma pergunta aqui para os dois deputados, o deputado Jordi e o deputado Dutra, sobre o programa do governo federal Paz no Campo, que na verdade deveria estar prevenindo esses assassinatos, não deveriam estar acontecendo. Por que o programa não deu certo se na avaliação dos dois não deu certo? Olha, eu acho que é difícil dar alguma coisa certo no varejo se no atacado a gente não conseguir fazer uma mudança dessa abordagem do desenvolvimento da Amazônia, que eu acho que já foi aqui um pouco exaurido. Então, eu acho que, além dessa questão, repito, são dois, um foco imediato da punição exemplar desses bandidos que tiram a vida de pessoas por nada, não é o bem maior da sociedade que é a vida. É preciso inverter essa lógica predominante até hoje. Sem isso, nós não vamos para lugar nenhum. E a outra questão é começar a enfrentar as causas deste ambiente favorável. O problema da Amazônia é um problema de violência. As pessoas não têm um DNA, tá certo, vocacionado para a violência. O problema da violência é decorrente de uma expansão agrícola do desenvolvimento capitalista brasileiro. Hoje, com ativos ambientais e de recursos naturais que valem muito mais na economia global do que valiam há algum tempo atrás, e se o Estado não tiver uma intervenção, uma mudança nesse modelo do desenvolvimento, nós, ao invés de atenuarmos isso com medidas de varejo que até são reais, né, aparentemente resolveriam, nós vamos agravar esse problema. A questão fundiária, por exemplo, da regularização fundiária é seríssima. O Estado do Pará, no ano passado, anulou, pela via administrativa, 6.004 títulos que foram fraudados.
Se esses títulos fossem recepcionados pelo Instituto de Terras do Estado do Pará, nós teríamos que construir 2 andares no Estado do Pará, nos 1.252.000 quilômetros quadrados de extensão, porque não dava terra para todo mundo que estava reivindicando. Então, essa é a primeira questão, saber qual é o estoque de terra privado, o que é que tem de público, o que é que da União, o que é do Estado, o que é do município, etc. e tal. Organizar isso para que a gente possa... Segundo, nós precisamos ter uma intervenção nas políticas, IBAMA, INCRA, polícia, justiça, a presença do Estado muito mais forte nisso, porque ali na lei com a ausência do Estado, prevalece a lei do mais forte. E a lei do mais forte é isso que nós estamos assistindo. Não é? As pessoas pranteando diante de um funeral de forma recorrente, como os números já foram colocados aqui. Por exemplo, e sem recursos nós não vamos para lugar nenhum. É preciso saber quanto custa a mudança, a inversão desse modelo de desenvolvimento na Amazônia. Não é? O orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário é da ordem, este ano, de 3,5 bilhões. O contingenciamento foi de 1/3, foi de 1 bilhão. Então não se pode pensar nessa inversão se a gente não começar a discutir o aumento da presença do Estado nessas questões. No Estado do Pará, por exemplo, hoje, nós temos 18 áreas que estão absolutamente pacificadas para fazer a reforma agrária, e isso não é feito segundo depoimentos em Marabá, do INCRA, porque não tem gasolina no carro, porque não tem um funcionário para fazer a última vistoria e começar a sentar as pessoas. Quer dizer, nós estamos perdendo para esse tipo de detalhe. Por quê? Porque não tem investimento necessário. Então, ou a gente começa a ampliar a participação, a corrigir esse pacto federativo deformado, que ao invés de reduzir os desequilíbrios regionais, acaba ampliando os desequilíbrios regionais, e as populações que foram sacrificadas ao longo dessas últimas décadas acabam continuando sacrificadas por falta de investimento, ou nós vamos reproduzir a assistência de cenas dessa natureza, como foi as que vitimaram esses 4 companheiros que morreram na Amazônia. Está encaminhando para o final do programa. Eu queria a resposta, aliás, estou com o modus operandi de jornalista 24 horas por dia, mas a resposta do Executivo em relação ao questionamento, à crítica do deputado Jordi sobre reforma agrária. Não, em primeiro lugar, eu queria, mais uma vez, discordar com a avaliação de que o programa Paz no Campo não funcionou. É graças ao programa Paz no Campo que estados como o Pará, por exemplo, hoje tem Defensoria Pública Agrária, Delegacia Especializada da Polícia Civil na questão agrária, Polícia Militar Agrária, Vara Agrária Federal e agora abrindo Vara Agrária Estadual. Mas ainda é claramente insuficiente. Obviamente, porque o que nós falamos aqui agora, nós precisamos ter um aparato de Estado que, por exemplo, não precise depender de recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o responsável pela questão fundiária e da agricultura familiar, para instruir e estruturar as ações do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Segurança Pública. Né? Tem que ser, as áreas específicas são responsáveis por isso. E esse programa teve esse papel, né, de poder estimular a criação de 75 instituições especializadas dos outros poderes e da segurança pública no rural brasileiro, não só na Amazônia. Então, eu até queria colocar à disposição dos membros da Comissão de Direitos Humanos esse histórico do trabalho da Ouvidoria Agrária. O doutor Gersino, que é o nosso ouvidor agrário, estará lá acompanhando as atividades no Pará. É óbvio que a gente reconhece que não é o suficiente. A pergunta é a seguinte: teria que ser do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário para apoiar e estimular que o Poder Judiciário, que os governos estaduais colocassem as estruturas, né, nessas regiões? Mas se não sair do desenvolvimento agrário, vai sair de outro lugar. Mas tem que sair da estrutura da justiça, da estrutura, né, colocada dos governos estaduais, que tem os seus aparatos e as suas responsabilidades, do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, que tem seus fundos para isso. O que nós estamos entendendo é o seguinte: é que essa iniciativa do programa Paz do Campo, né, que ela atua independente do momento de crise, ela atua na questão da prevenção, na estruturação. Nós achamos que ela é insuficiente e que, se ela for aportada com recursos das instituições específicas, ela pode dar a condição de que o Estado chegue até essas pessoas. Acho que o deputado Jordi não concorda com um dado concreto sobre a questão da paz no campo. Eu não estou questionando todo. Eu estou dizendo que essa iniciativa do Estado é absolutamente insuficiente. Em 2007,
nós tivemos no estado do Pará a Operação Paz no Campo na região de Redenção. Foi uma das coisas mais bárbaras de tortura praticada por polícia contra trabalhadores e camponeses. Isso está apurado. Inclusive, a secretária de Estado de Segurança Pública à época, a doutora Vera Tavares, que é uma pessoa que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Sociedade Paraense, uma pessoa absolutamente insuspeita, teve que reconhecer numa reunião de que realmente houve excesso, né, da polícia no sentido de prática de tortura. Por bem, de 2007 a 2009, foram assassinados, inclusive por denúncia do padre da Comissão Pastoral, lá de Conceição de Redenção, foram assassinados 9 trabalhadores. Nós fizemos uma audiência pública, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, em 2009, com a presença do doutor Gersino, do INCRA, do IBAMA, de 3 deputados estaduais, o senador Zé Neri, e 11 instituições presentes na Câmara Municipal de Redenção. O representante dos trabalhadores denunciou este assassinato de 9 pessoas e dizendo que tinha mais uma lista de 11, inclusive ele, para ser assassinado. 5 meses depois foi assassinado. 5 meses depois foi assassinado. Então, por quê? Porque os conflitos na área da Forquilha, que era uma área lá que estava pronta, o INCRA, por exemplo, e o IBAMA assumiram um compromisso de, em 3 meses, fazer o assentamento dessas famílias e mais os remanescentes da Fazenda Bradesco em Conceição do Araguaia, que estava com um conflito judicial muito grande. Pois bem, em 3 meses não foi feito, em 6 meses a liderança dos trabalhadores foi assassinada brutalmente numa emboscada. Então, quer dizer, nós vamos continuar, se não houver uma inversão deste modelo, se a gente não fizer este choque, se a gente não tiver uma discussão mais específica, e não apenas no varejo, mas no atacado, nós não vamos ter resultados eficientes. Eu não estou discutindo a boa vontade, eu estou discutindo resultados eficientes. Nós precisamos começar a discutir. Esses projetos, por exemplo, o que é que falta para botar em pauta? Discutir com o presidente Marco Maia, que é uma pessoa sensível, não é? Acho que sim, é uma pessoa sensível, faz parte dessa trajetória. O que é que falta para botar a PEC do trabalho escravo em pauta? Ganhou, perdeu, vamos estar em segundo turno para votar. Fazer uma seleção esta semana, deputado Dutra, de quais são os projetos que podem ajudar a coibir este cenário. Como é que a gente pode ampliar a presença, desobstruir o contingenciamento de quase 1/3 do orçamento desses órgãos que fazem esta eficácia na Amazônia e na discussão de uma maneira geral. Quer dizer, como é que a gente pode abordar o CNJ no sentido de começar a vigiar melhor a atuação do judiciário nesses estados, nessas áreas de conflito? Quer dizer, é um conjunto de medidas que a gente já chega de fazer o diagnóstico do modelo, dessa discussão toda. Todo mundo já está careca de saber qual é o problema. Nós precisamos começar a fazer uma agenda positiva, não é? No sentido de protagonizar soluções desse problema. Eu acho que nós precisamos fazer imediatamente, ao retorno dessa nossa ida lá no estado do Pará, e mais os ministros que vão em outros estados, a gente fazer uma reunião no sentido de ver em cada esfera, Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, o que é que se pode fazer de estrutural, porque senão vira conversa.